Um pouquinho de falar de Copa do Mundo para falar desse tema, Vitor Pereira, Flamengo e Dorival Júnior. O Dorival, ele se desligou do Flamengo ao saber do interesse do clube pelo Vitor Pereira. Flávio Prado. A coisa é um pouquinho pior, né? A coisa é um pouquinho pior. O Vitor Pereira despediu-se do Corinthians no dia 13, anunciou, né, que ia ser no dia 13. Dia 14 ele dá uma informação emocionada, uma entrevista emocionada, dizendo que gostaria de permanecer no Corinthians, mas que os problemas familiares o impediram, e ele voltou para Portugal. E, ok, é um direito dele, tá tudo certo. No dia 15, eu estive com o Dorival Júnior. O Dorival estava emocionado, estava um pouquinho diferente e tal. Naquele dia ele já tinha informação de que o Flamengo e o Vitor Pereira estavam conversando. Dia 15 de novembro, 48 horas depois do anúncio oficial da saída do Vitor Pereira por problemas familiares, quando o Duílio diz meu amigo e meu irmão, não sei o que e tal, todo mundo queria ficar, quase todo mundo chorando e tal, não sei o que. Eles estão conversando desde então e está fechada a negociação. Por isso, o Dorival Júnior foi embora. O Vitor Pereira é o novo técnico do Flamengo. Aí você vai perguntar, você, Flávio Prado, se você estivesse no Corinthians, tivesse uma proposta do Flamengo, você aceitaria? Claro que eu aceitaria. A condição de trabalho é melhor, o elenco é melhor, a possibilidade de investimento é maior. Sem dúvida eu aceitaria. Eu só não entendi por que envolveu família na história. Por que tinha que arrumar uma desculpa para colocar, para sair de um time para o outro. É uma coisa profissional, estou saindo. E tenho certeza que há um problema familiar mesmo com o Vitor Pereira. Mas me parece que a coisa é um pouco mais ampla e deveria ter sido colocada por ele. Não tem nenhum problema esse trocativo. Estou falando, fosse eu. O Vitor Pereira trocou o Flamengo pelo Corinthians. Parabéns, eu farei a mesma coisa. Condição de trabalho melhor, tá tudo certo. Todos nós fazemos isso na nossa vida profissional. O Dorival trocou o Ceará pelo Flamengo. Isso, exatamente. Não tem nenhum problema. O problema todo é essa história criada e no dia seguinte ele já estava conversando com o Flamengo e já fechou. Ele é técnico do Flamengo. O anúncio vai demorar alguns dias, mas tá fechado. Por isso que o Dorival foi embora. Porque o negócio tá fechado. Ele foi embora. Estou fazendo papel de babaca aqui, de palhaço. Estou discutindo o quê? Não tem mais o que discutir. Não tem. E, inclusive, o Dorival fala nesse vídeo que o problema nunca foi dinheiro. Chegou a sair uma notícia, ele pediu 3 vezes mais e tal, que também é um direito dele, óbvio. Isso é balela. Isso é balela. Não, pode ser que tenha pedido mais, mas não é esse o tema. Você pediu 3, eu dou 2. Ou dou 1, outro... Isso faz parte de negociação no futebol, né? Mas não foi isso. O problema não foi dinheiro. O problema foi que o Flamengo optou pelo Vitor Pereira no dia... Ele gostou do que o Vitor Pereira fez. Até aí tá tudo ok. O que tá me causando estranheza é porque criar essa história de que ele estava saindo do Corinthians exclusivamente porque a família não queria que ele ficasse mais aqui, ele tinha que ir para lá e tal. E eu até falei assim, parabéns, tem que cuidar da família mesmo. E já no dia seguinte ele começou a conversar com o Flamengo e fechou. Ele vai voltar para o Brasil. E ele sempre foi muito direto nas entrevistas coletivas. Ele nunca fugiu de nenhuma pergunta, de nenhum assunto. E vira e mexe, né, Flávio? A gente sabe disso. O Vitor Pereira, quando questionado sobre a permanência dele, ele falava até, né? Chegou a falar isso, né? Não, no Brasil eu só treino no Corinthians, eu tenho uma admiração pelo Corinthians. Isso eu acho bobagem, eu acho que o cara tem que ser profissional. Assim como o Guerreiro falou que no Brasil só jogaria no Corinthians. Isso é uma bobagem. Isso aí, eu acho que ele tem que ir para o time que lhe oferece melhores condições. O problema é porque essa história da família. Para quem envolver isso? E aí, Bernardo Ramos, Bruno Prado, Vitor Pereira, Flávio Prado deu informação aqui. Vitor Pereira já está fechado, já está acertado com o Flamengo. Talvez não tenha assinado o contrato. Mas saída do Dorival, chegada do Vitor Pereira. Bernardo. Vamos lá, eu concordo com tudo que o Flávio falou em relação à opção do técnico, ele é profissional, e também acho que o clube tem todo o direito de, ao término do contrato, ou até se julgar que aquele trabalho não está sendo bem feito, e o camarada estiver sob contrato, chega lá, pagar a multa e falar, eu não quero continuar, tá tudo certo. Essas são relações de trabalho. O que não pode fazer, na minha modesta opinião, é negociar com o outro enquanto vai cozinhando o outro. Né? Falar aqui pro Dorival, não, vamos renovar, tá tudo certo, e ao mesmo tempo conversa com outro técnico. Fica aquela história de trocar o pneu do carro com o carro andando. Você mantém um outro profissional ali em negociações, enquanto isso já está de olho no Vitor Pereira.
É que fosse. Eu acho até assim que aí é uma questão de opinião, é subjetivo. Isso eu acho o Vitor Pereira um técnico até melhor do Dorival, que o Dorival, embora eu ache o Dorival um bom técnico. É um bom técnico, mas acho que o Vitor Pereira está em outro patamar, outro nível. Como diria Bruno Henrique. Exatamente. Eu acho que é um técnico mais experimentado, um futebol mais competitivo, tal, aquela coisa toda. E que ganhou títulos e fez com que o Porto do André Vilas-Boas, lá atrás, jogasse melhor. Ele melhorou o time do André Vilas-Boas, né? O Porto foi tricampeão, ele ganhou o primeiro, o André Vilas-Boas, e depois os outros dois, quem ganhou foi o Vitor Pereira, inclusive deixando o Jorge Jesus de joelhos, em 2013, né? Com aquele gol do Kelvin. Mas o Flamengo deveria, ao término ali da Libertadores da América, ganhou a Libertadores e falou o seguinte: Dorival, seu contrato vai acabar, muito obrigado. A questão é que a gente não vai analisar apenas o resultado, e sim o desempenho, e eu acho que essa é uma análise que deve ser sempre levando em consideração o desempenho, e a gente não vai continuar contigo. Tá bom? Valeu, tá aqui o prêmio pela conquista dos títulos, tá tudo certo. Agora, você precisa ter convicção, não é isso? Eu me lembro, por exemplo, o Palmeiras, né? Em 2015, ganha lá a Copa do Brasil, jogando futebol muito ruim com o Marcelo Oliveira. E aí renova com o técnico para a temporada seguinte, e o Palmeiras cai com 40 dias de temporada na primeira fase da Libertadores da América. Ou seja, não foi feita uma avaliação em cima do desempenho do time. Foi ali no resultado, como disse o Bruno, tudo resultadismo, né? Para o torcedor, muitas vezes para o cronista, para o analista e muitas vezes para o dirigente. Tudo passa pelo resultado, nunca pelo desempenho, né? E o Palmeiras, claramente, em 2015, tinha problemas de desempenho, assim como o Flamengo, claramente, em 2022, em algumas situações, teve problemas de desempenho, sim. Agora, tudo é a forma como as coisas são tratadas, né? O Flamengo teria todo o direito, tá tudo certo, de chegar para o Dorival e falar: muito obrigado, o seu contrato está chegando ao fim e não queremos renovar. Agora, negociar com o Dorival e, ao mesmo tempo, procurar o Vitor Pereira, e como trouxe aqui o Flávio Prado, acertar com o Vitor Pereira, aí tá errado. E que disse que isso aí é por causa da família. Exato. Aí não tá precisa fazer isso, gente. Entendeu? É a forma como é feito. Como disse o Flávio, eu me lembro assim, em 1989, o Bebeto trocou o Flamengo pelo Vasco na calada da noite, né? Recebeu uma proposta melhor, foi embora. Né? E não falou: não vou jogar em outro clube que não seja o Flamengo. Não, recebeu a proposta do Flamengo. À época havia o passe, né? Fixou o passe dele na federação, o Vasco foi lá, pumba, comprou. O Jorge Jesus já trocou o Benfica pelo Sporting, né? Que são dois arquirrivais. Inclusive o Jorge Jesus está longe de ser uma unanimidade no Benfica. Quando ele voltou em 2020, assim, tinha gente que não podia ver o Jorge Jesus pintado de ouro na luz, né? Mas ele voltou ao Benfica. São relações de trabalho. Isso pode ser... Tudo é a maneira como clube, no caso Flamengo, e técnico Vitor Pereira, tratam essa situação. Aí fica feio, né? Bruno Prado, tá aí. Vitor Pereira no Flamengo, Dorival Júnior saindo. Daqui a pouquinho a gente vai trazer até o vídeo do Dorival, que fez um pronunciamento nas redes sociais. Mas tá aí, Bruno. O Flávio, a gente sabe, tem boas fontes, muito bem informado, e acaba de trazer essa informação de que o Vitor Pereira está acertado com o Flamengo. Bruno. Não, acho que aí a questão, né, até tudo dentro do que Flávio e Bernardo falaram, é a transparência, é natural, assim, acho que deviam naturalizar um pouco mais as opções que são feitas e bancar as opções que são feitas, né, porque no futebol existe um ar, assim, às vezes meio hipócrita. Você está pensando uma coisa, só que você fala outra, porque se você falar o que você está pensando mesmo, você vai ter problema. E acho que são dois contratos encerrados, né, que estavam sendo encerrados no final deste ano, tanto o contrato do Vitor Pereira com o Corinthians, quanto o contrato do Dorival Júnior com o Flamengo. E aí, quando acaba um contrato, você tem o direito de renovar ou não, né? No caso do Corinthians com o Vitor Pereira, foi o Vitor Pereira que não quis renovar. Ok, é um direito dele. E aí ele falou da questão familiar, que eu não vou dizer aqui que não tem, não sou eu que eu não sei, eu não conheço a família do Vitor. Eu também acho que tem, sim. Deve, com certeza, ou claro, muito provavelmente tem algum problema ali. Mas se ele está vindo para o Flamengo, não é um problema que o impediria de continuar no Brasil. Então, assim, acho que não teria nenhum problema se ele dissesse: não, tem um problema, mas é uma opção minha não permanecer,
sei lá, porque acha que ali o Corinthians tem alguma questão que impediria de fazer um trabalho melhor. Uma escolha profissional. Acho que aqui não tenho mais o que tirar desse elenco ou no clube. O clube tem as suas questões financeiras, não vai poder reforçar o elenco como ele gostaria. Enfim, acho que ele tinha o direito de não querer permanecer no clube e poderia deixar isso bem claro, né? Porque a questão familiar, se ele estiver vindo para o Flamengo, é uma coisa que não impedirá de seguir no Brasil. E do outro lado, do Flamengo com o Dorival, também, assim, o Flamengo tem o direito de não querer renovar o contrato do Dorival Júnior. Ele pode fazer essa opção. E depois a gente aqui, que é comentarista, os torcedores, podem discutir, foi certo, foi errado, se renovaria, não renovaria, isso é outra coisa. Isso é opinião. Mas o contrato acabou e o clube tinha o direito de não renovar, como o próprio Dorival também tinha o direito de não renovar. Sei lá, o Dorival tem um convite da CBF para ir para a seleção. Tem tudo de, ele quer dar um tempo, vou renovar com o Flamengo, ou não quero trabalhar, como ele fez no Ceará. Ele ali era um contrato em vigência, mas eu não sei se tinha multa ou não, mas tinha multa, ele pagou, enfim, ele fez o que tinha que fazer para rescindir com o Ceará e vir para o Flamengo. Ele fez uma opção profissional. O problema é essa coisa de não ser transparente. Flamengo, nós achamos que o trabalho do Dorival teve os títulos, mas na nossa opinião aqui, pra gente é melhor um outro treinador. Tudo bem, depois a gente discute aqui nos nossos programas e o torcedor discute. Mas é isso, acho que falta ser bem claro. Eu não estou renovando porque eu acho que aqui eu não posso crescer. Ou eu não estou renovando porque eu acho melhor trazer o treinador. É só isso, né? Deixar bem claro que... E não ficar essa coisa, né? O que o Dorival até ontem, o que a gente sabia ou imaginava é que havia ainda uma conversa, ou pelo menos não estava encerrado. Havia a possibilidade dele permanecer. E não, pelo jeito, não, agora ele já não vai permanecer mesmo, mas pelas informações dos colegas jornalistas e de outras fontes também, o Flamengo já estava conversando há um tempo com outro treinador. A questão é, suponhamos que não dê certo, o Flávio trouxe a informação aqui, né? O Flávio, referência, todo mundo, né, Flávio, confira na sua informação. Obrigado, e é isso. Mas tá certo. A informação de repente essa, não bate, tudo bem. Não, às vezes pela repercussão ruim pode mudar a coisa. Isso, pode acontecer. Exato. Tá tudo certo. Vai que amanhã o Vitor Pereira fale, sei lá, não vai dar por causa disso. Vazou e eu não queria que minha família soubesse por meio da imprensa, enfim, sei lá, né? Qual seria o plano B do Flamengo? Existe isso? Não, vamos atrás de um novo Paulo Souza, um técnico que tenha sotaque português ou francês, e a gente já discutiu isso aqui, né, Bruno, na Jovem Pan. O camarada, muitas vezes, no caso do dirigente, não vai atrás de uma ideia de jogo. Ele vai atrás daquilo que ele acha que pode dar certo, porque certa vez o Jorge Jesus deu certo. No momento que o Paulo Souza veio, a coisa era, vamos trazer um estrangeiro. Não só o Flamengo, mas português. Outros também. Português. O Atlético Mineiro também tem que ser estrangeiro. Ele trouxe o Mohamed. Independentemente da orientação tática que ele tem, né, Flávio? A gente já falou aqui sobre periodização tática, jogo de posição. Não existe uma escola portuguesa de futebol. Existem técnicos portugueses que são orientados por determinados métodos, né? E aí, Flávio, Bernardo, Bruno, o Dorival, ele fez bem, foi uma decisão acertada dele, inclusive de vir a público e esclarecer tudo, fazer esse pronunciamento. E aí, Flávio, Bernardo e Bruno? Foi digno. Ele, o problema não foi dinheiro, eu estava disposto a acertar, continuar. E o Flamengo optou pela minha saída até e tá tudo ok. Aquilo que o Bernardo disse, nós queremos um outro treinador. Pronto, tá tudo certo, quero mudar de estilo. O problema é ser transparente, só isso. O resto, o problema é ser transparente. Vitor Pereira, gente, o Corinthians não pode me dar as opções que um outro clube pode me dar. Eu quero fazer um outro trabalho, num outro local. Obrigado, Corinthians, foi ótimo, melhor porta no Brasil e vou cuidar.